Olá, meu irmão, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida hoje, nesse dia, manhã de quinta-feira, feriado abençoado. Você pode ver que o nosso cenário aqui também está diferente nesse dia especial. Hoje é quinta-feira, se você está num dia de folga, que Deus abençoe seu descanso com a sua família, com a sua casa. Se você está trabalhando, digno é o trabalhador do seu salário, que Deus te abençoe e te prospere, faz parte da vida também. Mas nós estamos juntos hoje e hoje tem a vigília, é a última vigília do nosso projeto. Hoje às 20 horas lá no prédio, nós vamos estar juntos orando e buscando a presença do Senhor naquele lugar. Vamos fazer dessa vez novamente na sala. Da última vez fizemos no salão, porque estava ocupada a sala, mas agora nós vamos fazer na sala, num ambiente mais aconchegante, mais refrigerado, para nós estarmos juntos em oração. E eu creio que nós vamos continuar essa vigília, talvez não semanalmente, mas constantemente nas quintas-feiras, porque tem sido precioso nós estarmos juntos em oração. Amém? E é sobre isso que eu queria falar hoje com você. Tem um texto lá em Isaías capítulo 56, versículo 7. E antes disso, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu, curtir, comentar e compartilhar, para que através desse vídeo, através dos algoritmos aí do YouTube, esse vídeo chegue a mais pessoas, eles sejam abençoados. Lá em Isaías 56, 7 diz o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Jesus faz referência a esse texto, talvez você se lembre, lá no Novo Testamento, quando ele chega no templo e ele vê os cambistas, as pessoas fazendo negócios no templo, ele derruba as mesas, faz todo um movimento ali, pega um chicote, bate, derruba, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Eu quero dizer para você hoje algo importante sobre isso. Nossa casa precisa ser conhecida como casa de oração. A sua casa, a minha casa, a nossa casa precisa ser uma casa de oração. Não só como indivíduos, mas como casa mesmo, como família. Então, ore pela sua casa. Ore individualmente pela sua família. Ore para que Deus abençoe seu casamento, seus filhos, seu trabalho, o ambiente da sua casa. Ore pelas coisas mínimas, ore pelos detalhes, ore por tudo. Tenha o hábito de orar constantemente pela sua casa. E não só pelos problemas que aparecem, mas pela vida comum, antes das coisas acontecerem. Eu vou até falar sobre isso hoje. A oração não pode ser o último recurso. A oração precisa ser o primeiro recurso. Então tenha o hábito. Muitos momentos do meu casamento eu oro para que Deus me dê sabedoria para entender a minha esposa. Não é porque ela é difícil, não é porque ela é uma pessoa difícil de se comunicar, não. É porque tem momentos do casamento que você não entende o seu cônjuge. Os dois estão falando sobre o mesmo assunto, os dois estão falando sobre a mesma coisa, mas não há entendimento. Isso é espiritual. Você precisa orar. Eu sempre oro para que eu entenda aquilo que ela quer, aquilo que ela fala. Eu oro para que Deus dê entendimento para nós dois, que Deus dê clareza, que Deus dê alinhamento de propósito. E isso não são orações ocasionais, são orações constantes. Eu oro pela presença de Deus no ambiente da casa, e eu quero te estimular a isso, a você orar constantemente por essas coisas, para não dizer diariamente. Ore pela sua casa. A sua casa é o seu porto seguro, o seu refúgio. Você sai dela, vai trabalhar, vai enfrentar os desafios, mas você volta para ela. Tem que ser um ambiente de presença de Deus e de favor de Deus. Aleluia! Esse é o tema do nosso jejum: presença e favor na minha casa. Que a sua casa tenha a presença de Deus com seus filhos, que você veja. Quando eu falo de presença, não é só aquele fogo, aquela glória, você orar em línguas. Quando eu falo de presença de Deus, é que você percebe que o ambiente é leve, o ambiente é cheio de alegria, de paz. Você percebe que as coisas se conectam, se alinham. Você percebe que flui, é como um rio que flui. Não é um rio barrado, que trava tudo, que sempre há discussão, que sempre parece que não avança. Você percebe o favor de Deus. Favor é quando você recebe aquilo que você não merece. É quando as coisas se alinham. É quando você vai experimentando, mesmo fazendo pouco, mas você recebe o muito de Deus. Ore por favor na sua casa, favor na sua vida.
com seu cônjuge, favor diante dos seus filhos, favor em tudo que você vai fazer. Amém? Que a sua casa seja uma casa de oração. Agora, segundo ponto, eu já citei aqui no primeiro, a oração não deve ser o último recurso, mas sim o primeiro. Eu estava comentando essa segunda na reunião com os discipuladores, o tanto que é interessante. E agora em novembro, eu vou fazer 10 anos de ministério, 10 anos de ordenado, pastor ordenado. Eu fui levantado em 2011, fui ordenado em 2013. Então, nesses 10 anos, mais de 10 anos como pastor, eu tenho percebido algo. As pessoas sempre têm dificuldade para arrumar tempo para orar. Não tem tempo para ir na oração, às vezes de manhã, não tem tempo para orar, sempre estão ocupadas. Mas quando aparece uma enfermidade grave, as pessoas oram. Quando às vezes a pessoa está passando uma dificuldade financeira, uma crise conjugal, ela encontra tempo para orar. Quando às vezes a pessoa está no limite dela para explodir, para estourar, você vê ela arrumando tempo até que não existe. Acorda de madrugada, acorda cedo, aparece de hora de tarde. Você sabe, ela arruma um tempo. Por quê? Porque chegou aquele momento onde ela não tem mais solução. Aí ela vai para os pés do Senhor. Aí ela vai buscar a Deus desesperada. Pastor, isso é ruim? Não, pelo contrário, isso é bênção. O Senhor é o seu socorro, é o seu salvador. Ele vai te salvar nesse momento. Mas é ruim quando a oração se torna o último recurso. Quando é a última instância. Entendeu? Você percebe isso? Que às vezes você ora, consegue orar. Eu digo que, nesses dias um irmão brincando, e ele falando sobre uma pessoa, eu falei, pastor, fulano veio te procurar para pedir ajuda com a questão do casamento. Eu falei, irmão, homem só procura ajuda quando a mulher começa a arrumar as malas para sair de casa. Não são todos os homens, mas muitos homens são assim. E eles só vêm pedir oração ou só vêm orar quando a mulher arruma a mala e quer terminar o casamento. Aí ele vem. Aí, meu irmão, você pode marcar a oração na hora que você quiser, que ele vai estar lá. Mas por que isso? Porque a oração se torna o último recurso. É lá no fim. Pelo contrário, meu querido, ore sempre no começo. Ore sempre para iniciar. Faça da oração algo que é antes. Jesus orou antes de escolher os discípulos. Jesus orou antes de ir para o Getsemane. Você está me entendendo? Isso é tão importante. Ore antes, ore durante, ore no final. Mas faça da oração algo constante na sua vida. Não espere as coisas ficarem ruins. Não espere as coisas se tornar difíceis. Não espera a célula estar pequena. Não espera o casamento estar entrando no problema. Não, ore constantemente para aquilo que você quer ver na sua vida. A oração é uma semeadura constante. Se você está semeando, você vai colher em nome de Jesus. Amém? E por fim, ore pela presença na sua casa, para que sua casa seja conhecida como casa de oração. Ore não como último recurso, mas como primeiro recurso. E por fim, isso é uma chave que pode transformar a sua vida. Que a oração seja um deleite, um prazer na sua vida. Salmos 37:4 diz: deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Como eu falei para você, vou fazer 10 anos de pastor ordenado. Nesses 10 anos nós oramos no prédio de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Então, para mim, orar às 7 horas da manhã é um trabalho. Não é só um momento. Literalmente faz parte da minha rotina pastoral. E por muitas vezes, lá no passado, isso era um peso, uma obrigação. Glória a Deus, mesmo que seja obrigação, era bênção. Mas muitas vezes não era um deleite orar. Um dia o Espírito Santo transformou meu coração. E desses tempos para cá, a oração não tem sido só um trabalho. A oração é um trabalho, mas ela é um deleite. Isso mudou tanto na minha vida, por quê? Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, nós encontramos prazer. Prazer em conversar com Deus, prazer em orar, prazer em ter respostas de Deus, prazer em ter um relacionamento.
E quando você ora por isso, parece que o seu coração e o coração de Deus se conectam, se alinham. Parece que você está alinhado. Quantas vezes eu já percebi pessoas, eu mesmo, que o coração vai se desalinhando com o de Deus. A pessoa às vezes quer algo, mas você percebe que não é vontade de Deus. Mas por que que ela não percebe isso? Por que que aquilo é estranho a ela? Porque ela não está conectada na oração. Quando nós oramos e você ora segundo a palavra, parece que você vai se alinhando. E quando você se alinha, meu irmão, parece que as coisas fluem, são mais rápidas, são mais fáceis. Por que que nós estamos fazendo esses 21 dias? Para que o seu coração seja alinhado com os propósitos de Deus na sua vida e você experimente o melhor do Senhor. Ore para que a oração se torne um prazer. Ore até que ela se torne um desfrute, que conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus não seja só o último recurso, ou só porque você quer algo, mas que seja um prazer relacionar com Deus. Hoje, a minha vida tem sido cada vez mais leve. Mas por quê? Porque eu tenho entendido a graça. A graça é isso, é você viver de um Deus que te ama e quer te abençoar, e que é seu Pai. E a casa de Deus, a vida da igreja, é uma grande diversão, é um prazer. Tudo é um prazer, tudo é uma diversão. Tem desafios, tem problemas, tem circunstâncias difíceis, mas é prazeroso viver, porque você está em constante relacionamento com o seu Pai. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia! Eu profetizo isso na sua vida, que você vai se deleitar no Senhor e você vai ver os desejos do seu coração se cumprindo. Profetizo na sua vida que você vai encontrar paz, descanso e favor na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar para que você e eu, nós tenhamos uma vida de oração na presença do Senhor. Que a nossa casa, que a nossa vida seja conhecida como casa de oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, para que ele venha ter prazer na tua presença, que a casa dele, que a vida dele seja conhecida como casa de oração, que ele seja conhecido como alguém que tem prazer na tua presença, que ele seja conhecido como um homem, mulher de oração, uma pessoa que busca o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor. Eu oro que nesses dias a presença e o favor do Senhor sejam manifestados na vida dele, na casa dele, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso desafio de hoje é: venha para a vigília. Desfrute o seu dia, da sua praia, do seu rio, mas à noite vem estar conosco na vigília. Vamos encerrar esse momento, esse propósito, buscando a presença do Senhor juntos. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, abençoar a vida de outra pessoa. E nós estamos chegando ao fim do nosso projeto. No dia 21 nós vamos ter um encontro poderoso com Deus. Nós temos orado por salvação de vidas. Ore, Deus vai nos dar essas vidas. Deus vai nos dar um encontro abençoado. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.